Boa tarde e bem-vindos uma vez mais ao Check-in Tourism, o podcast e o vodcast da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Hoje é com enorme gosto, tenho aqui comigo o meu colega Filipe Gaspar, ator de profissão e formador também, nomeadamente nos nossos módulos de expressões artísticas. Muito bem, Filipe, muito obrigado pela tua disponibilidade, é um gosto ter-te aqui e ouvir o que tens para partilhar. Mas como habitualmente, nós no nosso podcast começamos por perguntar se os nossos convidados, neste caso, tens algo engraçado que tenha acontecido ao longo da tua carreira artística, ou até como estudante, ou como formador aqui na HTP. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, caro colega. Ora, é essa! É um gosto estar aqui, também partilhar a informação que quem nos está a ouvir e até pela comunidade escolar. Eu sou formador aqui na Escola de Expressões Artísticas e também do outro módulo que é de desenvolvimento pessoal e criativo. Portanto, são as duas áreas dentro daquilo que se pode chamar da inteligência emocional. Podemos começar por uma história engraçada na própria instituição. Foi quando comecei cá a trabalhar, que era, portanto, o questionamento até de próprios alunos, porque é que isto estava a acontecer, não é? Porque é que de repente temos um formador que vem da área do teatro e porque é que temos expressões artísticas. Então, o que era engraçado era as pessoas terem uma noção completamente errada do que era, não é? Então, havia alunos que diziam: "Ei, professor, eu não tenho jeito nenhum para teatro, eu não sei fazer, nunca vou fazer nada disso." Eu gosto de ficar no bastidor, portanto, tinham assim uma ideia errada. Assim, depois, outra história também que é engraçada é de facto quando questionam o que é esta profissão, não é? De ser ator. Muitas vezes as pessoas confundem com um hobby, não é? Acham que, ok, aquilo é um passatempo. E o que me costumava acontecer muitas vezes, e aconteceu uma vez com uma reunião em que estava presente um advogado, em que ele perguntou: "Então, mas o que é que tu fazes, Filipe?" Eu disse que era ator e ele respondeu: "Sim, mas o teu trabalho a sério." Portanto, claro que aquilo... Pronto... E vindo de um advogado é muito engraçado, não é? Porque são profissões que também são um bocadinho performance, não é? Num tribunal. Aliás, já tive muitos alunos advogados que vieram precisamente fazer teatro para melhorarem as suas competências de oralidade, para estarem em frente ao público, para, no fundo, vestirem a personagem que também é do advogado, não é? Usar toda a linguagem jurídica. Quase que há ali uma dramaturgia em todo aquele aspecto que é o que acontece no tribunal. Por isso, esta foi assim que me ocorre, mas certamente há muitas engraçadas, nomeadamente partidas entre colegas quando estamos a atuar no palco. A sério? Sim, isso acontece. Podes partilhar alguma dessas assim mais claro? Posso, sei lá, uma vez tinha que calçar uns sapatos em palco numa cena e os meus colegas tiveram a feliz ideia de encher os meus sapatos com algodão. Portanto, quando eu estava em cena e queria calçar, não consegui, porque o meu pé não entrava, então tive que, entretanto, com todos os colegas nas laterais a espreitarem, a verem qual seria a reação da pessoa. Já me puseram bilhetinhos engraçados em coisas que eu tenho que usar em cena e de repente o adereço é completamente diferente, e eu também já preguei algumas partidas. Acho bem. Sim, uma vez estava a fazer um espetáculo, Os Miseráveis, portanto, já foi há muitos anos, tinha eu 16, 17 anos, no Teatro Sá da Bandeira, e tínhamos uma cena com o elenco todo, em que toda a gente, era um elenco de 40 pessoas, e então toda a gente entrava assim numa contraluz, portanto o público só via silhuetas, mas os atores viam sem palco. E eu então fui buscar aos adereços uns brincos gigantes, tipo aqueles tipo da Amália Rodrigues, assim, aqueles que ficam assim até aqui. Então quando entrei em cena com aquilo, o público não via, portanto eu não estava a estragar o espetáculo, mas os meus colegas atores, que estavam todos em cena, começaram todos, não é, com aquele, a tentar suster o riso, porque eu estava com uns brincos daquele tamanho em palco, então estava tipo, o elenco todo, tipo ali a tentar conter-se, e pronto, acho que também é divertido. Claro que é. Atenção, isto é tudo muito profissional e só fazemos estas partidas ao fim já de algumas récitas, não é na estreia, não é? Na estreia há que ter muito cuidado porque se der para o torto estamos tramados. Pois, e é a estreia, tipo, logo tem que estar tudo sim, a 100%. Sim. Okay. É quando fazemos já uma repetição, não é? Aliás, ensaio é isso, não é? E performance, em francês o ensaio chama-se répétition, não é? Em francês é assim, que é a mesma repetição até ficar...
Portanto, quando fazemos também muitos espetáculos, depois podemos brincar um bocadinho entre nós e aliviar e também divertir-nos em palco. Sim, claro. Porque a profissão também tem que ter esse lado Claro que sim. saboroso, não é? Claro que saboroso. Sim. Falar em escola de hotelaria. Bem visto, bem visto. Então, e quando é que surgiu o chamamento? O que é que te atraiu numa carreira de... Primeiro já agora de ator e também como é que chegaste a formador em área relacionada? Sim. Então, eu acho que desde criança, quando via teatro e via o cinema, eu sempre gostei desta ideia de fazer as personagens e na escola usava os livros, os livros da biblioteca para fazer pequenos teatrinhos, gostava de cantar, gostava de dançar, portanto, tudo que era a expressão artística, quer dizer, tudo não, porque desenhar, por exemplo, não sou uma nódoa, mas tinha de facto muito interesse nesta ideia de vestir outras personagens, uma ideia muito básica, obviamente, do teatro, mas quando somos crianças é assim. E então, entretanto, isso foi-se desenvolvendo, até que surgiu a oportunidade de estudar teatro, aqui no Porto, e pronto, a minha família não se opôs, felizmente tive essa sorte, porque muitas vezes as pessoas têm medo, o meu filho ou a minha filha, se vai ter algum percurso artístico, o que é que vai ser dessa pessoa, e pronto, e efetivamente estudar artes abre-nos muitas oportunidades em várias áreas, não só para ser ator ou atriz, mas, por exemplo, na área da formação, que é o caso. Como é que eu cheguei até aqui? Eu comecei a trabalhar muito com teatro comunitário e foi nessa altura que aparecem então os professores ou advogados ou outras áreas da comunicação que procuram o teatro para se fortalecerem em algumas áreas das suas vidas. E não só, também pessoas que queriam perder a timidez, ou seja, nesse processo de quase 8 anos de teatro comunitário comecei a perceber de facto que havia uma procura do teatro para isso e não é que eu não inventei isso, portanto já existe, eu só descobri ou redescobri que poderia usar isso para ajudar as pessoas, ajudar no trabalho, obviamente. E pronto, comecei a dedicar-me, comecei a procurar como é que poderia usar as ferramentas aplicadas à formação, comecei a avaliar o impacto, comecei a perceber como é que isso também transformava as pessoas e pronto, comecei a entrar nesse percurso de formação e recebi o convite, quando a escola começou a ter estas áreas também, recebi um convite de uma colega nossa, antiga colega nossa, que estava cá também a trabalhar, a Diana Barnabé, mando-lhe um beijinho. E pronto, e de facto gostei muito de chegar cá e perceber que as escolas, não só a escola de hotelaria, digamos, várias escolas estão a fazer isso, mas de facto fiquei impressionado que uma escola como esta tivesse essa percepção de que estas ferramentas podiam ajudar também na formação pessoal dos nossos estudantes, como também na sua formação profissional. E agora as pessoas perguntam-se, mas em quê, não é? Em que é que efetivamente pode ajudar? Então, desde já, muitas vezes o que acontece, especialmente em cursos muito técnicos, eu ia dizer profissionais, mas não, era no sentido técnicos, as pessoas acabam por terminar, e as formações agora são cada vez mais curtas, não é? Há uma necessidade das pessoas começarem a trabalhar, as pessoas acabam por sair para o mercado de uma forma, com uma competência técnica excelente, ou seja, um cozinheiro, ok, sei picar cebolas muito bem, couve e tudo, está tudo certo, mas depois, quer dizer, não consegue trabalhar num contexto de cozinha, não consegue trabalhar com colegas, não consegue, gera conflitos, ou não sabe resolver, conflitos vai haver sempre, como é óbvio, mas não sabem resolver, ou se tem que liderar uma equipa, e depois todo o contexto intercultural também, porque nós, cada vez mais, e na área da hotelaria, nós vivemos contextos não só com os clientes, que de facto, muitas vezes, os turistas, não é? São estrangeiros e têm backgrounds culturais completamente diferentes, como também nas próprias equipas de trabalho, que vemos que são completamente diversas, seja a nível das suas origens, seja a diversos níveis, não é? E cada vez mais. E cada vez mais. Porque a globalização também trouxe isso, embora estejamos a enfrentar alguns desafios nesse sentido, não é? Mas de facto é que a hotelaria sempre teve um bocadinho esse lado. Então, o que é que nós fazemos aqui? Efetivamente, temos as expressões artísticas, ou primeiro desenvolvimento pessoal e criativo, que trabalhamos se calhar um bocadinho as competências de uma relação mais interna, digamos, dos estudantes,
do autoconhecimento, da confiança, da postura, portanto, todas essas valências, a própria capacidade de comunicar, a criatividade, porque vamos sempre usar ferramentas criativas para trabalhar essas valências, portanto, o objetivo é sempre ser muito prático, muito learning by doing, não é? Como dizem, como dizem, não sei se são os ingleses ou os americanos. Não, é o lema que o nosso primeiro diretor importou da Escola Hoteleira Suíça. Ah, é? Aprender fazendo. Então, olha, é um então bocadinho, não significa que seja só daí. Não, mas é verdade. Até porque, se nós pensarmos nestas áreas específicas, não todas, mas na culinária ou pastelaria são áreas artísticas, portanto são áreas de prática que podem ter esse caminho. Sim, já que o dizes, a componente artística é cada vez mais importante até para diferenciar aquilo que são as propostas gastronómicas que se apresentam aos clientes, seja em termos de empratamento, seja a nível da pastelaria, decoração de bolos, não é? E até de processo artístico, não é? Porque, por exemplo, um cozinheiro, nem todos os cozinheiros são artistas, assim como também nem todos os cantores. Eu também canto muito bem no chuveiro, mas não estou a fazer arte só porque estou a cantar. Toda a gente pode experienciar a expressão artística, ou seja, se eu desenhar, se eu pintar, mesmo que eu esteja a fazer um sarrabisco, né? Se eu cantar, se eu em casa estiver a dançar, isso é uma expressão artística, não quer dizer que seja arte. Que às vezes a gente confunde as coisas. Sim. Então, também gosto de abrir esses horizontes, quando estamos a falar das expressões artísticas, às pessoas que trabalham uma prática, como a casa da pastelaria ou a cozinha, pode abrir esse bichinho de quererem seguir outro percurso, que não outro tipo de cozinha. E há até, e isso é muito interessante, financiamentos por parte das entidades públicas para projetos artísticos dentro da área da culinária. Recordo que aqui no Porto aconteceu com um financiamento que é dado, uma bolsa que é dada a desenvolvimento artístico, quem ganhou foi um chefe, portanto foi uma pessoa com um projeto de culinária. Portanto, também expandir os horizontes às pessoas que aqui estão, de encontrarem outras formas de se mostrarem ao mundo, não é, no fundo. E desafiá-los para saírem um bocadinho da zona de conforto, que as pessoas muitas vezes ficam reféns da sua própria zona de conforto. Sim. Ou saber como fazer isso também. Outra valência que eu acho que é importante destes dois módulos, e mais até nas expressões artísticas, é também o pensamento crítico. Estamos a assistir, de facto, não sei se há um desinvestimento também naquilo que é a estrutura da educação, não é? Nas áreas, por exemplo, da filosofia, nas áreas do pensamento, Claro que nós aqui nos módulos que temos não vamos poder fazer isso tudo dessa forma, mas também espicaçar esse pensamento crítico, não é? De questionar, porque ao fazermos isso estamos também a compreender o outro. E o objetivo, dentro daquilo que são várias competências entre a empatia e o reconhecimento do próximo, porque estamos a trabalhar sempre em equipa, a arte permite-nos fazer essa compreensão. Aliás, a arte tem esse poder, não é? Ela não existe só para nós vermos um quadro bonito ou para irmos ver um espetáculo que é bonito. Às vezes vamos para nos vermos também, para nos vermos representados. Por isso é que às vezes eu posso gostar muito de um objeto artístico e depois tu chegas lá e dizes não gosto nada disto. Ou então outra pessoa diz é-me indiferente. Porquê? Porque a minha experiência, a minha história, bati aqui no microfone, peço desculpa à edição, portanto, a minha história vai se relacionar com algum objeto artístico. Então, abrir também os horizontes aos nossos estudantes para estarem permeáveis àquilo que é a arte contemporânea, aquilo que está a passar-se ao nosso redor, porque também os vai ajudar a compreender melhor o mundo, também os vai ajudar a compreenderem-se melhor. Até porque, não é? Como é que dizia, era o René Descartes que dizia penso, logo existe. Mas na realidade não é só isso que acontece, não é? Quando nós vivemos numa estrutura cultural, numa estrutura social, e toda esta estrutura, quando ela é maior que o indivíduo, não é? Porque é sempre maior, ela também pensa o indivíduo. Por isso é que é tão importante estruturar nos cursos, na educação, outro tipo de abordagens, como é o caso das expressões artísticas ou da criatividade, para também este complexo cultural também ajudar-nos a pensar, não é? Também para sermos melhores pessoas, porque a escola também é um lugar para educar a sermos melhores, não é? Não só na nossa vida profissional, mas também melhores com os outros. E como cidadãos, e o pensamento crítico hoje em dia e para sempre será sempre muito importante e crucial, não só para o destino individual, mas como estava a dizer, do destino coletivo também. Sim, claro, exatamente, vivemos em sociedade e eu acho que a hotelaria tem esta coisa parece, porque as pessoas muitas vezes deslocam-se
quase que representa muitas vezes a sociedade, não é? O tipo de destino que nós escolhemos, Sim. o tipo de prática que nós queremos fazer nela, mas é isso, e eu penso que muitos alunos têm recebido bem esta prática, ou seja, pelo menos o feedback que eu vou tendo é que ficam contentes que isso possa ter surgido no seu currículo. Claro que há também quem não gosta e quem diga, é porque é que eu tenho que estar eu queria ir para a cozinha ou queria ir para, sei lá, para o hotel, não é? Há pessoas que também têm essa postura, mas mais uma vez também aqui vou chamar a importância disso, porque então, se não gosta, também vai aprender a gerir a frustração. Não é? Exatamente. E porque também é importante nós aprendermos a gerir a frustração, também lidarmos e estarmos com coisas que não gostamos, que é para também sabermos como é que reagimos a isso. E quando isso acontece, quando nós temos alunos que podem não estar tão, eu também tento arranjar estratégias, eu e colegas da área, estratégias para chegar a essa pessoa, porque às vezes é só encontrar o assunto ou o tema certo para debater e potenciar, não é, essa discussão interna que o aluno pode ter. Claro, porque muitas vezes ficam reféns dentro daquilo que é a sua zona de conforto e muitas vezes quando nós conseguimos ultrapassar essa barreira ou eles ultrapassam a barreira, Sim. depois acabam por concluir, afinal isto é muito interessante, é relevante e é bom para mim porque está-me a ajudar a crescer. Claro, sim. Às vezes já me cruzei com pessoas que estudaram cá que depois, mais tarde, dizem, olha, aquela coisa do processo artístico, aquilo deu-me jeito, não é, trabalhar, porque há uma tática, há uma técnica também, claro. Não é? A arte não é... ela também tem técnica. Sim. Por isso é bom também saber que isso depois é aplicado na vida dos estudantes. E pronto, e fico, como é que eu ia dizer, fico contente, não é, que possa também dar a oportunidade, que a escola, não é, não estou a falar eu, a escola em si possa dar a oportunidade a estudantes que nunca tiveram qualquer contacto, às vezes, com áreas da criatividade, e ela é tão importante em toda a nossa vida, não é só naquilo que é o trabalho, embora a criatividade esteja muito instrumentalizada para aquilo que é o trabalho, mas a criatividade ela é para muito mais que o trabalho. É uma boa observação. Idealmente devíamos usá-la diariamente nos nossos diferentes contextos, seja profissional ou pessoal. Sim, mas pronto, é o sistema que nós temos ainda hoje em dia, não é? De pegarmos naquilo que... como é que podemos fazer dinheiro com isto, não é? Exatamente, é muito foco na produtividade ou rentabilidade. Isso. E pronto, e está certo até certo ponto, portanto, obviamente, não é? Também faço parte disso e acredito nisso, mas não só. Portanto, eu gostava agrada-me a ideia de que as pessoas que estudam cá não usem só isso na sua área de trabalho, mas depois também potenciem isso na sua vida pessoal, com a família, com as suas comunidades e amigos, não é? Pronto, acho que pode ser muito enriquecedor. Muito enriquecedor, sim. Voltando à tua arte, assim, uma pergunta que normalmente se calhar todos os atores devem pensar nisso e pergunto se é igual. Já fez parte, ou ainda faz parte dos teus projetos, atuar na Broadway ou entrar em algum filme de Hollywood? É assim, não, eu não penso... isto é muito engraçado porque estás a fazer essa pergunta e agora há uma candidata a melhor atriz brasileira, a Fernanda Torres, que... Fizeram-lhe uma pergunta destas, que eu estive a ver as entrevistas dela, uma pergunta destas há não sei quantos anos, e perguntaram-lhe disso do Oscar. E ela disse, nem pensar, alguma vez. Portanto, eu não penso nisso. Claro que em criança sim, aliás, o meu contacto com o cinema foi Hollywood, como quase todas as pessoas portuguesas, não é? Sim. Felizmente o cinema português agora está a ter mais investimento e esperemos que cresça mais, mas nós somos um bocado americanizados naquilo que é o cinema, então claro, chegar ao Hollywood e não sei o quê, mas era um sonho mais de criança. Eu agora vejo o teatro e não só na área da formação, como é óbvio, sou professor, não dou aulas só aqui, também dou aulas de teatro noutras instituições. Não é assim um sonho. Vou fazendo o trabalho que quero, o que eu gosto e, atenção, que a minha vida também mudou muito depois da pandemia. Portanto, eu estava muito mais... A pandemia ainda se calhar parece errado o que eu vou dizer, empurrou-me mais para a formação, não foi bem empurrão, porque eu gosto de o fazer,
mas efetivamente obrigou-me a transformar um bocadinho aquilo que era um investimento que eu estava a fazer na minha vida pessoal no teatro, porque parou tudo, foram praticamente 2 anos, foram 2 anos muito difíceis para a minha área profissional, e eu felizmente dava formação, então acabei por ter também uma espécie de salva-vidas, não é? Sim. Mas tenho imensa gente que eu conheço que ficou em situações muito complicadas e também que se adaptaram e que depois da pandemia passou e já não conseguiram, ou seja, já não conseguiram voltar porque são mudanças muito drásticas na vida. E eu também fiz assim algumas alterações, mas não sei, o futuro... Eu gosto, futuro irá, não é? Sim, eu não gosto muito de pensar sobre o futuro. Okay. Assim, pelo menos há 10 anos, não é? Gosto de fazer prazos mais curtinhos, tipo, daqui a 2 anos. Porque nós já percebemos, e o desenvolvimento pessoal, e não só, a própria experiência de vida ensina-nos que, às vezes num ano ou num dia, a vida dá uma volta muito grande. É verdade. E também termos estas ferramentas também é importante, não é? Para sabermos relacionar-nos, para sabermos encontrar lugares onde pertencemos. Aí a criatividade também ajuda, ora bem. Sem dúvida. Que rumo é que eu vou levar? Quais são as minhas alternativas? Sem o que dúvida, é que eu quero fazer? sem Claro. dúvida. Claro que sim, claro que sim. Por isso é que, não é, como é que também se diz que há os book smarts, não é? E os street smarts. Exatamente. E são os dois smarts, não é? Mas um aprendeu com a criatividade, portanto, com o desenrasca, Sim. e o outro através do estudo. O ideal é que a gente conseguisse conjugar um bocadinho destas duas, nem 8 nem 80, não é? Sim, claro. Mas conjugarmos estas duas capacidades de gerir a nossa vida com criatividade e também, pronto, também estudar, porque o estudo, atenção, é muito importante, ainda bem que temos acesso a todo o conhecimento acumulado que temos, não é? Sim, que é porque muito... é assim que a sociedade evoluiu. Exatamente, e esperemos que não se perca esse conhecimento. Espero que não é? Só se acontecesse assim um grande... Bem, o mundo está um bocado complicado. Está. É por causa disso que... Mas pronto, foi um à parte. Sim. Estamos avançando. E eu é que me desviei. Não, está tudo certo. Aliás, estamos a falar de humanidade, não é? Porque quando falamos de arte, não se descola a humanidade da arte. Sim. Por isso, não tem mal, mas prosseguindo... Sim. Muito bem, eu ia te perguntar, durante a tua carreira... Vou-te perguntar, são perguntas que, à partida, estarão de alguma forma relacionadas. Qual foi o momento que tu consideras mais desafiante para ti ao longo da tua carreira profissional e também qual foi o momento da tua carreira em que tu tiveste quase uma satisfação plena de felicidade? Tipo, conseguiste alcançar aquele objetivo ou porque realizaste aquela tarefa, ou, seja pessoal ou profissional? Eu reporto mais para o profissional, Sim. mas... Bom, eu além destas áreas, eu também estou muito ligado à área associada, trabalho, já ativo, não é? Faço parte de uma ONG, já fiz parte de várias ONGs e sempre conjuguei as artes com este trabalho social, não é? Usar a arte como desenvolvimento humano também. Eu acho que um dos momentos mais desafiantes foi quando eu trabalhei 15 anos numa Câmara, na Câmara Municipal e, portanto, no Pelouro da Cultura. Foi uma área que eu fui sempre conjugando, porque eu fui sempre conjugando o teatro com outras áreas de trabalho. Okay. Porque, pronto, efetivamente não era rentável muitas vezes para me sustentar, não tinha, infelizmente, ainda temos muito pouco financiamento à cultura. E só um pequeno parênteses, se me permites, e é engraçado quando às vezes estou a ver algumas histórias de vida de atores de Hollywood, que atualmente são todos milionários, todos não, muitos são milionários, sim. Todos tiveram esse percurso assim um bocadinho de maior desafio, em que tiveram que subir às mesas e trabalhar como carpinteiros. Bem, e por aí fora. Nós fomos falar na sociedade americana, então isso ainda é capaz de se agravar muito mais, porque estamos quase, não sei, não vou falar do que não sei, mas acho que o financiamento à cultura é muito parco, não é? Então havia essa... Mas aqui também, não é? Nós não temos sequer, não querendo tornar isto político, mas nem sequer 1%, não é? Do valor do orçamento do Estado para a cultura, é muito pouco, não é? Temos a França que tem 3%, não é? Mas pronto, porque é que... Eu trabalhei 15 anos e despedi-me da Câmara Municipal da Maia. Portanto, para mim acho que foi um momento, falando desafiante na área do trabalho, porque há outros momentos desafiantes da vida, foi tomar essa decisão, porque era funcionário público, de alguma forma, apesar de eu achar que estava a ganhar muito mal, e estava, efetivamente, mas não era só a questão financeira, era também ter chegado a um momento em que pensei, ok, ou faço agora alguma coisa que mude aquilo que mude aqui a minha vida, não é?
ou então eu vou ficar aqui para sempre, vou ficar... não é que seja mau ser funcionário público até ao fim da vida, atenção. Mas eu já era farto da rotina e também como sou uma pessoa de áreas criativas, eu queria fazer outra coisa. Apesar de eu lá fazer horas do conto, todos os dias a contar às crianças, organizava workshops de teatro, conferências, encontros com escritores, portanto, foi super importante ter passado ali porque aprendi imensa coisa, não é? Hoje em dia sei organizar um congresso, se for preciso, que é uma coisa que eu não faço, mas pronto, sei como se faz. Sim. Portanto, aprendi mesmo muita coisa dentro da área da cultura, mas foi difícil despedir-me, até porque vim embora com uma mão à frente e outra atrás, como costuma dizer. Uma pessoa quando se despede não tem direito a subsídio de desemprego, nada, não é? Pronto. E foi assim um ano a ser biscateiro, a fazer de tudo, tudo que podia apanhar para trabalhar, porque tinha que me sustentar. Desde fazer. E foi aí que também comecei a entrar um bocadinho na área da hotelaria. Comecei a fazer check-ins em alojamentos locais, como pessoa aqui do Porto e conheço muito o complexo cultural, comecei a fazer tours culturais com pessoas que me pediam, tours gastronómicas, portanto, quer dizer, parece que já estava a prever a entrada aqui para a Escola de Hotelaria sem saber. E isso foi, de facto, muito desafiante. Eu lembro que na altura falei com a minha família, que nunca teve grandes condições económicas, mas de lhes dizer, eu preciso de fazer isto, mas preciso saber se tenho o vosso apoio, não é? E também com os meus amigos, porque para mim era muito importante fazer aquela mudança. E já agora, permite-me dar-te os parabéns, que é preciso ter coragem para, numa situação de estabilidade, mas também sentir-te desconfortável e ter a coragem de assumir esse risco e avançar para novos horizontes. E estou a dizer isto porquê? Porque ao longo da vida nós conhecemos muitas pessoas que, não estou a dizer que as pessoas não sejam boas, são boas pessoas, Sim. mas algumas pessoas depois acabam por desistir e resignam-se àquilo porque não querem dar esse salto e, portanto, parabéns, que requer alguma coragem, ou bastante coragem para fazer isso. Pois, sim, talvez. Medos tinha, de certeza, mas realmente medo, avançar A coragem é enfrentar o medo. É enfrentar o medo, sim. Sim, se calhar há muita gente que vê isso assim e se eu olhar para trás até acho que foi um ato corajoso, mas para mim também não foi só a coragem, era quase uma questão de saúde, não é? De saúde mental, de pensar, ok, o que é que eu ainda quero ser? Porque também há e isso também falo aos nossos alunos, não é? Que é nós não nos resignarmos. Há sempre oportunidades para recomeçar. Pode ser. A minha mãe migrou aos 55 anos para Paris, não é? Portanto, recomeçou a vida. E conheço tantos casos de pessoas que começam, e até de artistas, e não só, outras pessoas que. Portanto, não existe o tarde para recomeçar, não existe. Isso não existe. Existem dificuldades, ou dificuldades acrescidas, é verdade. Mas se nós tivermos o apoio, e infelizmente muitas vezes as pessoas não têm, eu tive esse apoio das pessoas me dizerem, Filipe, faz, pronto, seja o que acontecer, nós estamos aqui. Essa rede é muito importante, e que foram, portanto, não só os familiares, mas pessoas amigas. Felizmente não foi preciso, porque eu fui sempre sou muito dinâmico e comecei logo a arranjar coisas para fazer. E pronto, isso para mim foi de facto um momento bastante desafiante, mas que me trouxe até aqui. Sim. E hoje estou muito contente com essa decisão. Momento de felicidade, perguntaste tu? Sim. Então, fiquei muito contente porque eu tenho uma pequenina, além disso, vamos pensar, o que é que este anda aqui a fazer, mas eu também tenho uma pequenininha produtora de cinema com um colega meu realizador, o Bruno Moreira, e nós trabalhamos muito com as ONGs para fazer campanhas publicitárias e não só, também já produzimos 3 documentários, aliás, que já estrearam, já tiveram a sua exibição. Mas uma grande felicidade que tivemos, e portanto foi uma felicidade partilhada, foi quando ganhámos um prémio pela melhor campanha na área social. Parabéns, então, desde já, pelo prémio. Sim, ganhámos. Era uma campanha sobre pessoas em situação de sem-abrigo, portanto, com uma campanha de sensibilização para essa questão. Nessa altura eu era vice-presidente de uma associação que era a Saber Compreender, que é precisamente uma associação que trabalha com pessoas em situação de sem-abrigo, que tem um presidente, não é, que já foi sem-abrigo, portanto, tem um trabalho muito interessante no terreno. E nessa altura fizemos a campanha e recebemos esse prémio de melhor campanha. Foi dada na altura pela Corações com Coroa, que é da Catarina Furtado. Quer dizer, não é só dela, mas ela é a cara da associação. E foi uma felicidade muito grande. E foi mesmo saborosa, porque é tão difícil na área social, às vezes, ter-se
esta visibilidade do trabalho, não do meu trabalho, não é tanto do meu trabalho, mas da causa, não é? Portanto, estamos a falar daquelas pessoas que estão em situações muito complicadas e que é difícil nós criarmos uma conexão com o público, do público entender, ok, eu podia estar ali, não é? E a campanha era sobre isso e fiquei muito contente que tivesse ganho, porque depois ela acabou por ter muitas partilhas nos jornais, então fiquei muito feliz que isso tivesse chegado às pessoas e claro, também muito feliz por ser reconhecido o trabalho, sim. porque nós ficámos muito contentes com o reconhecimento. Desde que isso não nos suba à cabeça, porque isso é uma coisa que também falamos aqui nas nossas aulas, desde que o reconhecimento não seja para nós ficarmos demasiado vaidosos e continuarmos a nossa missão. Muito bem. Eu já agora vou aproveitar que este episódio vai sair esta semana para dar os parabéns aos nossos antigos alunos Marco Pinto e a chefe Marlene Vieira, porque foram agraciados ontem com estrela Michelin, no caso da chefe Marlene Vieira, e o Marco Pinto também foi galardoado com o prémio Sommelier durante a gala, portanto... Muito bem. Sim. É bom ver o trabalho que se faz. Já agora eles eram alunos do núcleo de Santa Maria da Feira. Ok. Pronto, que fazia parte da Escola do Porto, mas fazia parte da Escola do Porto. Estás a falhar? Não, estou não, sim. Portanto, é bom e lá está, este reconhecimento, obviamente o reconhecimento é importante, principalmente ainda mais numa causa tão nobre. Eu acredito que os prémios servem só para isso, não é? Para dar visibilidade, não é para nos premiarmos a nós tanto, não é? Mas é para premiar aquilo que estamos a fazer. Portanto, é importante não nos desviarmos disso. Pelo menos eu acredito que é assim. Sim. E pronto, isso foi um momento assim mais recente, claro que já tive outros, mas este foi um momento muito especial. Mais marcante. Então, já agora fala um bocadinho, e quando é que tu sentiste a necessidade também de fazer esse trabalho de voluntariado junto de uma organização não governamental? Ora bem, então, eu sempre fui ligado, na escola sempre gostei das ações de recolhas de alimentos, era muito proativo nessas coisas, era uma área que eu achava interessante, me tocava. E há uma professora, e isso é que eu acho mesmo bonito, que os professores às vezes podem ter impacto na vida das pessoas, muitas vezes nós não temos referências na nossa família, mas não sabe às vezes no núcleo familiar, mas às vezes um professor pode fazer uma diferença. Um professor, uma avó, alguém, um vizinho, pronto. E lembro-me que tínhamos montado, né, todo um gabinete, assim, uma zona para a recolha, e passa uma professora e nós tínhamos escrito frases de solidariedade para as pessoas trazerem alimentos e ela aproximou-se, era assim uma professora que já devia estar perto da reforma, porque ela já tinha assim um ar mais velhinha, se calhar há uns anos, agora seria nova, não é? Antigamente parecia mais velhinha, não sei que idade é que ela tinha. Mas eu lembro que ela disse, podiam pôr ali uma frase, que eu acho que ficava bem aqui. E eu, qual é? Eu devia ter, 12 anos. E ela disse, olha, só é realmente rico quem dá. Foi o que ela me disse. E eu tinha 12 anos e esta frase ficou comigo até hoje. Tocou-me tanto esta ideia da riqueza partilhada, e quando dizer riqueza não estamos a falar só de dinheiro, não é? O dar atenção a alguém, dar o meu tempo. Ajudar, estar presente, portanto, é uma dádiva, não é? Uma forma de... E essa frase ficou-me sempre, claro que ficou, agora é que eu penso nela, não é? Mas agora, quer dizer, há uns anos, mas fui crescendo com isso, com essa ideia da partilha e pronto. E precisamente na altura em também que me despedi da Câmara, já organizava ações também na biblioteca onde eu trabalhei, portanto, cursos de português para estrangeiros, para pessoas refugiadas, portanto, sempre tive essa valência. Bibliotecas humanas, organizei muitas ali na Câmara, que são metodologias para desconstruir estereótipos, portanto, sempre gostei muito disso. E depois, a partir, efetivamente, do momento em que me despedi da Câmara, foi quando também me atirei mais para o voluntariado e estar próximo em zonas mais difíceis, como foi o caso da rua, em que fiz durante 6 anos, equipas de rua. Ainda continuo a trabalhar com essas áreas, mas agora já não tanto nas equipas. Mas foi uma fase em que... E lá está, nós conseguimos ver o retorno dessa... Não é só o dar a nossa presença, ou seja o que for, para estar com as pessoas, porque isso nos dá também um retorno,
O retorno é ver, de facto, a progressão das pessoas. O retorno, de facto, é ver que se pode fazer uma diferença Na vida das pessoas. Sim. E elas na nossa, sim, porque é sempre uma troca. E eu ia-te perguntar, e podes, se quiseres, partilhar assim algum momento ou alguém durante esse processo em que tenha conseguido dar a volta e transformado a sua vida e saído dessa situação? Sim, posso falar do caso do presidente da própria associação. Aliás, eu conheci-o e ele ainda estava numa situação, e eu acho que também contribuí para este crescimento dele, assim como ele contribuiu para o meu. Eu organizei uma biblioteca humana, que é uma metodologia porque as pessoas são livros humanos e contam a sua história. Pronto, assim, vou estar agora a dissecar isso. Mas é interessante, nem toda a malta deve saber, portanto, biblioteca humana, pesquisem o que isso é. Bibliotecas humanas são isso, portanto, é como se fosse uma biblioteca, só que em vez de termos livros, são pessoas, Sim. E as pessoas contam a sua história durante 20 minutos, é uma coisa 1 a 1, assim como estamos agora. Sim. E nessa altura a pessoa conta a história e pode até fazer perguntas e desconstrói estereótipos. Pode ser, de repente, o livro pode ser uma pessoa em situação de sem-abrigo, pode ser uma pessoa que já esteve, por exemplo, reclusa, que já esteve uma pessoa que esteja numa situação de pobreza extrema, uma pessoa refugiada, portanto, várias áreas, não é? Portanto, uma pessoa LGBT, que as pessoas às vezes também têm outros mitos, não é? Então, a conversar, as pessoas entendem-se, não é? É um bocadinho essa a metodologia. Pronto, e numa dessas bibliotecas, o Christian, que é o presidente da Saber Compreender, veio ser livro humano, e o Christian tinha várias camadas de preconceito, não é? Porque é uma pessoa romena, portanto, da Roménia, é cigano, teve preso, era sem-abrigo e consumidor de substâncias psicoativas, não é? Portanto, tudo isto... Um cenário complexo. Numa pessoa só, complexa, não é? Sim. E o Christian, mas ele estava em recuperação, ainda estava na rua quando ele foi participar, mas ele era uma pessoa com uma... Bem, ele foi um best-seller naquela biblioteca, como se costuma dizer, porque toda a gente queria ouvir a história dele, porque era uma pessoa com tanta camada, não é, de preconceito. E, de facto, ele é uma pessoa muito querida e passou pelas situações que passou, o ir à rua, porque, pronto, isto é muito complexo, não é? Ninguém acorda e decide ir para a rua, mesmo o seu percurso de consumidor, que também foi, obviamente, provocado por saúde mental. Pronto, vivia numa situação de extrema pobreza na Roménia, portanto, há aqui muitos fatores. Mas efetivamente ele deu, o facto de ele ter participado naquela biblioteca acho que já foi um input também de alguém ouvi-lo, né? E ele teve muitas pessoas a ouvi-lo. Mas só o facto das pessoas o ouvirem já é uma transformação, alguém que nos ouve. E depois, claro, muito mérito dele, atenção, não estou a dizer que foi isto o responsável, eu acho que isto foi uma ajuda, mas ele deu realmente a volta, ele deixou de ser consumidor, saiu da rua, recuperou-se, fundou esta associação, está até hoje a trabalhar na rua como mediador de pares, ou seja, uma pessoa que entende a situação, que é muito importante esta ideia de que alguém que passou a situação está presente na rua também, porque às vezes é difícil, se eu for só técnico, um discurso muito técnico, eu posso não chegar à pessoa, mas uma pessoa que compreendeu, toca, não é? Cria ali uma ponte empática. Então ele continua a fazer isso até hoje, e a falar na televisão, e a defender o direito das pessoas sem casa, e pessoas em situação de sem-abrigo, das pessoas que consomem substâncias e que merecem tratamento, que isso tem que ser visto como uma questão de saúde e não como uma questão de criminalidade, porque estamos a falar de uma doença, a adição. Portanto, ele é um grande defensor, tornou-se... Então, quer dizer, eu acho que isto é muito impactante, uma pessoa como esta, como o Cris. E como o Cris, há muitas outras pessoas que, de repente, transformam as suas vidas e transformam a vida dos outros e fazem isso a sua missão. Para mim, isso é muito tocante e muito comovente. Muito bem. Obrigado por essa partilha. Esperemos que inspire muitas pessoas lá, que realmente, infelizmente, se calhar é cada vez mais preciso esse esforço de voluntário para ajudar as outras pessoas. E eu agora, mudando um bocadinho o registro, eu perguntava-te quais são os teus planos daqui a 2 anos? Eu digo 2, eu costumo perguntar 10, mas e se falaste em 2? Não, 10 de facto não penso, até porque estamos mais para o fim do... Desculpa, não estamos aqui, não é que onde é que está a ação climática, estamos aí com um problemazinho no planeta, mas o ser humano pode ser que ainda dê aqui a volta, mas pelo menos tenho essa esperança. Daqui a 2 anos... vejo-me a desenvolver mais projetos nestas áreas, aliás estou a pensar, estou a trabalhar, a ter uma candidatura de um documentário, que ainda não vou revelar o que é o tema, mas estou a trabalhar nessa candidatura. Continuarei a dar formação, portanto, enquanto for também uma pessoa bem-vinda aqui na escola e noutros espaços de trabalho também
irei continuar a dar, porque gosto mesmo muito, gosto muito desse trabalho, mas não sei o que é que a vida me pode levar. Pode ser uma oportunidade, este documentário, de, pronto, realmente ir ganhar uma Palma de Ouro, ou uma Encana, ou uma coisa assim, não estou a brincar. Não, por que não? Então, por que não? Vamos fazer o seguinte, portanto, quando ganhares eu a sei. Palma de Ouro, Sim. por favor, vem aqui à HTP dar uma nova Sim, entrevista sim. aqui para o podcast. Sim. Estava aqui a puxar assim os meus sonhos de infância. Mas não trabalho para o objetivo do prémio. Eu trabalho para que seja bom. Sim, sim, sim. Que seja um resultado de qualidade. Mas esse é o meu plano e vai demorar precisamente 2 anos, porque é uma candidatura para trabalhar nele durante 2 anos. Portanto, os meus próximos 2 anos, se ganhar esta candidatura, Então, irei estar a vai ser grande trabalhar. documentário, mas são vários episódios ou é só um? Não, é só um, só produto? que obriga a um processo de investigação, não é? Ok. Obriga a trabalhar com uma equipa de um historiador, da área da psicologia, portanto, quando nós fazemos um documentário não é só ir gravar coisas e depois Sim. fazer, não é? Portanto, pode ser também, depende do tipo de documentário, mas como tem componente histórica, tem vários componentes, temos que ter aqui uma equipa multidisciplinar para trabalhar não só na realização, como na montagem, edição, portanto, todo o processo do cinema e do documentário tem estas valências. Depois da investigação, também da participação, entrevistas, não é? Portanto, muitas entrevistas. Okay. Por isso, vai ser um processo de 2 anos para terminá-lo. Sim, senhora. Portanto, para eu não me esquecer, desde já, a melhor sorte e Muito que obrigado. consigas alcançar esse financiamento e realizares esse projeto. Para terminar, Sim. e eu perguntava-te, em função da tua experiência já, experiência profissional e como formador aqui na escola, que perfil é que tu achas que uma pessoa, mais ou menos jovem, deve ter para abraçar uma carreira, um curso e uma carreira no setor do turismo? Genericamente falando? Ou alguma área mais... Sim. Isso é uma pergunta difícil. Até porque, não é? Apesar de eu estar aqui, eu não sou propriamente da área da hotelaria, também estou sempre a aprender aqui. Sim. Eu acho que depende muito de qual é a área do turismo, não é? Da hotelaria também. Depende muito se é o contacto com as pessoas ou se é uma questão mais de gestão, não é? Portanto, eu acho que o turismo também está a mudar. Eu penso que também o turismo no passado era uma coisa mais, a hotelaria mais, como é que eu ia dizer, mais serviçal talvez, não é? E hoje em dia já não se quer tanto essa, portanto eu acho que o perfil é encontrar este equilíbrio entre proporcionar ao próximo uma experiência muito boa, mas sem também perder a sua identidade, portanto encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que é a sua realização em prol do outro, porque o turismo é proporcionar o prazer, uma experiência, não é? Portanto, tem este lado de, ok, durante este tempo tens um pouquinho, não é? As férias é isto, então isto tem que ser uma coisa muito boa para as pessoas. Então, tem que haver é quase o cuidado, não é? Mas lá está. Eu prefiro esta ideia de profissional de perfil de cuidado do que tanto do serviçal, não é? Como era mais antigamente. Portanto, o perfil é encontrar esse equilíbrio entre entidade e proporcionar ao outro uma experiência muito boa e agradável, sem perdermos aquilo que são os nossos princípios também. Ok. E eu menti-te porque havia uma pergunta que eu te queria fazer, portanto eu vou fazer mais uma pergunta. Vou sair, com licença. Mas esta é na boa. Foi uma questão que eu introduzi no último episódio e queria introduzi-la agora. Luís, o que é que tu gostas de fazer no teu tempo livre? Tempo livre? Qual tempo livre? Não tens tempo livre? Sim, realmente tens muitas tarefas. Tenho. Gosto de ler, obviamente gosto de cinema, gosto de ir ao teatro, gosto de não fazer nada, mas não fazer nada mesmo, sem televisão, só a existir, não é? Aquela coisa do nada, meditar quase, porque gosto também dessas áreas de meditação, mas não fazer nada é tão importante, não estar... Gosto disso. Depois, gosto de esportes aquáticos, gosto de férias, gosto de viajar, gosto de muita coisa. Muito bem. E pronto, não querendo entrar no chavão, porque eu não acredito nada nesta história do faz o que gostas e nunca tens de trabalhar um dia da vida. Portanto... Epá, eu acredito nisso, mas diz. Não, porque é trabalho, não é? Assim, não é que eu gosto do meu trabalho, mas preferia trabalhar menos. Mais dosiado, portanto, mais dosiado. Sim, acho que sim, gosto muito do meu trabalho, portanto tenho esse prazer, portanto é de facto muito... Pode ser muito triste nós estarmos a fazer alguma coisa que nós não gostamos, portanto tenho esse privilégio de poder fazer o que eu gosto, mas também não quero que
só porque estava a fazer isso, que isso é um hobby para mim, não é? Sim, e sim. muitas vezes é prazeroso, mas gostava que fosse menos, honestamente. Ok. Sim. Pronto, muito bem. Acho que devíamos trabalhar menos. Sabes que nós Sim, eu trabalhamos, concordo. nós agora, nesta altura, trabalhamos mais que um camponês do século XV, né? Acabamos por trabalhar mais. Sim. Por isso, em termos de cargas horárias, sim, Sim. o trabalho é que é diferente. Sim, Mas... portanto a tecnologia podia ajudar-nos aqui a aliscar. Portanto, sim. gosto muito do que faço, mas menos. Sim, sim. Portanto, devidamente regrado, pronto. É isso, é Exatamente. isso, é isso. Aliás, há algumas visões mais otimistas acreditam que um dia a tecnologia vai nos permitir chegar a um ponto de... Eu acho que isso já devia acontecer, não é? Há muitas coisas que já devia acontecer. Eu concordo contigo. Mas, efetivamente, pronto, ainda temos que mudar aqui, tem que haver aqui um shift de mentalidade. É verdade. E acho que vai acontecer com as futuras gerações, porque já se vê, não é? As pessoas querem ter se há outros suportes, porque é que estamos... Agora, temos é que gerir aqui outras coisas, mas pronto, isso é conversa para outro podcast. Para outro podcast, tá Sim. bem. Muito bem, fica combinado então. Filipe, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e pela partilha. Muito obrigado. E obrigado a todos que nos acompanharam neste episódio do Check-in Tourism e vemos no próximo. Até breve.